Maya chedu yansha nimita upadana. Maya nimita hetu upadana pradana. Purusha ishara aichedu imurti haiya. Vishwa shristi kare nimita upadana lana. Assim como a energia externa consiste em duas partes, a causa eficiente nimita e a causa material upadana. Maya sendo a causa eficiente e pradana a causa material. Do mesmo modo, o Senhor Vishnu, a Suprema Personalidade de Deus, assume duas formas para criar o mundo material com as causas eficiente e material. Continuação do significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Às vezes, afirma-se que as especulações impessoais de grandes filósofos destinam-se ao avanço de conhecimento sem princípios ritualísticos religiosos. Mas os princípios ritualísticos religiosos destinam-se realmente ao avanço do conhecimento espiritual. Mediante a execução de rituais religiosos, alcança-se finalmente a meta suprema de conhecimento, entendendo-se que Vasudeva, a Suprema Personalidade de Deus, é a causa de tudo. Afirma-se claramente no Bhagavad Gita que mesmo aqueles que advogam somente o conhecimento, sem quaisquer processos ritualísticos religiosos, avançam em conhecimento após muitas e muitas vidas de especulação e assim chegam à conclusão de que Vasudeva é a causa suprema de tudo que existe. Como resultado desta conquista da meta da vida, semelhante acadêmico ou filósofo erudito rende-se à Suprema Personalidade de Deus. Execuções ritualísticas religiosas destinam-se realmente a limpar a mente contaminada no mundo material. E o aspecto especial desta era de Kali é que se pode facilmente executar o processo de eliminar a contaminação da mente cantando os santos nomes de Deus. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Um preceito védico afirma que Sarve Veda Padanti, todo o conhecimento védico busca a Suprema Personalidade de Deus. De modo semelhante, outro preceito védico afirma que Narayana Paravedha, os Vedas, destinam-se à compreensão de Narayana, o Senhor Supremo. De maneira semelhante, o Bhagavad Gita também confirma que Vedaischa Sarvairaham Eva Vedya. Mediante todos os Vedas, Krishna deve ser conhecido. Portanto, o objetivo principal de compreender os Vedas, de executar sacrifícios e de especular sobre os Vedanta Sutras é compreender Krishna. Ao aceitar a visão impersonalista de nihilismo ou não existência da Suprema Personalidade de Deus, nega-se todo o estudo dos Vedas. O objetivo da especulação impessoal é invalidar a conclusão dos Vedas. Portanto, deve-se compreender que qualquer apresentação especulativa impessoal é contra os princípios dos Vedas ou escrituras padrão. Uma vez que a especulação dos impersonalistas não segue os princípios dos Vedas, deve-se considerar a conclusão deles como contrária aos princípios védicos. Deve-se considerar imaginária e carente de provas, padrão, qualquer coisa que não seja apoiada pelos princípios védicos. Portanto, não se pode aceitar nenhuma explanação impersonalista de nenhuma literatura védica. Caso alguém tente anular as conclusões dos Vedas, aceitando uma escritura desautorizada ou pseudo-escritura, seria muito difícil chegar à conclusão correta sobre a verdade absoluta. O sistema para ajustar duas escrituras contraditórias é referir-se aos Vedas, pois aceita-se as referências dos Vedas como julgamentos perentórios. Ao referirmos-nos
a uma escritura em particular, é preciso que ela seja autorizada. E para haver esta autoridade, ela precisa estar estritamente de acordo com os preceitos védicos. Se alguém apresentar uma doutrina alternativa inventada por ele mesmo, essa doutrina mostrará ser inútil, pois qualquer doutrina que tente provar que a evidência védica é sem sentido, imediatamente mostra ser sem sentido. Os seguidores dos Vedas aceitam unanimemente a autoridade de Manu e Parashara na sucessão discipular. No entanto, as afirmações deles não apoiam o ateísta Kapila, pois o Kapila mencionado nos Vedas é outro Kapila, o filho de Kardama e Devahuti. O Kapila ateísta é descendente da dinastia de Agni e é uma das almas condicionadas. Mas o Kapila, que é filho de Kardama Muni e é aceito como uma encarnação de Vasudeva. O Padma Purana dá provas de que a suprema personalidade de Deus, Vasudeva, nasce sob a encarnação de Kapila e mediante sua expansão de filosofia Sankhya teísta, ensina a todos os semideuses e a um Brahmana chamado Asuri. Na doutrina do ateísta Kapila, há muitas afirmações diretamente contraditórias aos princípios védicos. O ateísta Kapila não aceita a suprema personalidade de Deus. Ele diz que a própria entidade viva é o Senhor Supremo e que ninguém é superior a ela. Suas ideias de ditas vidas condicionada e liberada são materialistas. E ele recusa-se a aceitar a importância do tempo imortal. Todas essas afirmações são contrárias aos princípios dos Vedanta Sutras. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 12. As 4 classes espirituais da sociedade, verso 15. Não, verso 16. Tá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Evam Vidho Brahmachari. Evam Vidho Brahmachari. Vanaprasto Jatigrihi. Vanaprasto Jatigrihi. Charam Vidita Vigyana. Charam Vidita Vigyana. Param Brahmadi Gacchati. Param Brahmadi Gacchati. Evam Vidho Brahmachari. Evam Vidho Brahmachari. Vanaprasto Jatigrihi. Vanaprasto Jatigrihi. Charam Vidita Vigyana. Charam Vidita Vigyana. Param Brahmadi Gacchati. Param Brahmadi Gacchati. Evam Vidho Brahmachari. Vanaprasto Jatigrihi. Charam Vidita Vigyana. Param Brahmadi Gacchati. Evam
Evan Vidha. Dessa maneira, Brahmachari, quer alguém seja um Brahmachari, Vanaprastaha, quer ele esteja no Vanaprastha Ashram, Yati, ou no Sannyasa Ashram, Grihi, ou no Grihastha Ashram, Charan, praticando a autorrealização, e compreendendo a verdade absoluta, Vidita Vigyana, inteiramente versado na ciência da verdade absoluta, Param, o Supremo, Brahma, a verdade absoluta, Dhigachyati, ele pode entender. Tradução, vamos repetir, por favor. Mediante essa prática, quer alguém esteja no Brahmacharya Ashram, Grihastha Ashram, Vanaprastha Ashram, ou Sannyasa Ashram, ele deve sempre depreender a presença unipenetrante do Senhor Supremo. Pois dessa maneira é possível entender a verdade absoluta. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Este é o começo da autorrealização. Primeiramente, deve-se entender como o Brahman está presente em toda parte e como ele age. Nessa educação chamada Brahma Jigyasa, centraliza-se a verdadeira vida humana. Sem esse conhecimento, ninguém pode apresentar-se como um ser humano. Ao contrário, todos permanecem no reino animal. Como se diz, Saeva Gokaraha. Quem é desprovido desse conhecimento não passa de uma vaca ou um asno. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraye Shri Chaitanya Manobhistam Mistapitham Jena Bhutale Swayam Pakadharmakyam Dadati Swapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Evam Vidho Brahmachari Vanaprastho Yatigrihi Charan Vidita Vigyanaha Param Brahmadhigachyati. Mediante essa prática, quer alguém esteja no Brahmacharya Ashram, Grihastha Ashram, Vanaprastha Ashram ou Sannyasa Ashram, ele deve sempre depreender a presença onipenetrante do Senhor Supremo, pois dessa maneira é possível entender a verdade absoluta. Aí está mais do que claro, mais do que claro. Quem deve pensar que eu
tenho que buscar a compreensão da verdade absoluta porque eu sou um brahmachari, um estudante celibatário. Não. Ou, é meu dever como chefe de família no Grihastha Ashram tentar compreender Deus, a verdade absoluta. Ou, não, só para quem já está só buscando isso mesmo, vai se retirar da vida material e se preparar para isso, cortar os laços com os compromissos materiais, como um vanaprastha, uma ordem de vida retirada. Para ele tem que se preocupar com isso. Eu não, eu sou um chefe de família. Não, chefe de família deve, o vanaprastha também deve todo esse sacrifício, essa austeridade que ele está fazendo, de renunciar e para se dedicar ainda mais a isso. E o sannyasi, sem nenhuma sombra de dúvida, tem que estar dedicado só a isso, compreender a verdade absoluta. Então aqui Narada Muni está colocando um final nessa dúvida. É dever de todos, Evan Vidya, ou Evan Vidra, é o Evan Vidro. Dessa maneira, agindo assim, tanto faz ser brahmachari, estudante celibatário, tanto faz ser grihastha, chefe de família devotado a Krishna, que busca a autorrealização, quanto um retirante, vanaprastha, quanto o próprio sannyasi. É dever de todos compreender a verdade absoluta, ou seja, é dever de todos praticar o processo de autorrealização, compreendendo a verdade absoluta. Se tornar vidita vigyana. Se tornar alguém verdadeiramente religioso. Um cientista religioso, não um religioso sentimental. Um vidente da verdade, um vidita vigyana. Não um vidita gyani, é um vidita vigyana. Não é um vidente das teorias sobre Deus, não. É alguém que se convenceu já filosoficamente por causa do conhecimento, então ele vive isso na prática, não se importando com as fases. Se é vidya, dana, tapa ou satyam. Se é o que o brahmachari tem que fazer, que é desenvolver o conhecimento, o celibato, se é o que o grihastha tem que fazer, que é desenvolver a caridade e a busca do conhecimento da verdade absoluta, se é o que o vanaprastha tem que fazer, que se retirar para se dedicar a isso, ou o sannyasi que só vive para essa verdade. Não, é dever das 4 classes espirituais, qualquer uma delas. Por isso, já disse, classes espirituais. São pessoas diferenciadas, que estão acima da média, estão com um interesse que a diferencia do animal, o cará. Ele não é como a vaca, não é como o asno. Ele é ser humano. Ele não está se dedicando nessa vida só a atividades animalescas completamente voltadas para o corpo, completamente voltadas para a gratificação dos sentidos. Não. Ele não vive só para comer, ele come para viver. Ele não vive só para dormir, ele vive para viver, ele dorme para viver, ele dorme o suficiente, só. Ele come o suficiente, só. E de maneira autorizada. Haranitra Bhaya. Ele não se defende, ele defende o seu conceito de vida, a sua filosofia de vida que é colocada na prática, ou seja, ele defende os Vedas, as Escrituras, ele defende Deus, porque ele acredita na existência dele, ele defende o mestre espiritual e as pessoas santas, os devotos, mais nada. Então, e mesmo ele sendo um grihastha, estando no grihastha ashram,
ele procria, ele faz sexo para procriar, como um sacrifício. Então, Hara Nidra Bhaya Maitunancha, ele não come, dorme, se acasado e se defende, como qualquer Pachu faz. Shamanyaita Pachubi Narana. Devido à compreensão filosófica, ele sabe o que é o seu Dharma. Ele cuida do seu Dharma material, ele cuida dos seus compromissos ordinários, sem confundir nada disso com a meta última, que é a Tato Brahma Jigyasa, entender a verdade absoluta. A meta dele é essa. Embora ele esteja dentro do sistema de Varna Ashram, embora ele esteja com classes superiores a partir dos comerciantes, vaixas, como um administrador, um kshatriya, ou como um brahmana, um mestre na sociedade, um professor, embora ele esteja como classes superiores e que é quem deve se dedicar a isso, agindo de acordo com a sua natureza dentro da pirâmide da organização material da sociedade, ele está também se adequando de acordo com sua natureza dentro do sistema espiritual da organização da sociedade humana, organização material e espiritual. Então, ele está vendo só uma coisa. Ele está vendo só uma coisa. Dvijasheshta, Varnashrama, Vibhagasha, Sanstitasya Dharmasya, Sansiddhi Haritoshana. Ele está entendendo essa última linha que fala tudo. A vida humana é para entender a verdade absoluta, como fala Tato Brahma Jigyasa, para se dedicar à verdade absoluta, Sansiddhi Haritoshana, satisfazendo o proprietário de tudo que existe, adorando o proprietário de tudo que existe e buscando a autorrealização, a volta ao lar, a volta ao Supremo, na companhia da pessoa suprema, eternamente no mundo espiritual, fora do cadeião material, fora da roda do Sansara, fora do Ekapadvibhuta, fora do mundo do Kalayana Shashvatam, que Krishna explicou, temporário e miserável. Então, essa é a premissa básica para quem realmente é inteligente, para quem realmente quer ser humano dos Vedas, a Tato Brahma Jigyasa. Nós só temos um dever na vida, Vidita Vijnana, e se tornar inteiramente versado na ciência da verdade absoluta. Compreender o Param Brahma, o Espírito Supremo, a verdade suprema, a verdade absoluta. Por quê? Porque ele está num corpo adequado para isso, e se ele fizer isso, ele vai se diferenciar dos animais e vai ser realmente um ser humano. Ele chama de Kovishesha, Dharmenahina Pachubi Samanaha. E assim ele não vive como qualquer pacho, qualquer animal, ele vive como um ser humano. Então essa é a premissa básica. Prabhupada falou, esse é o começo da autorrealização. Ninguém vai sair do lugar se, antes de mais nada, não aceitar que existe um Deus e eu tenho que buscá-lo, que existe uma verdade absoluta que eu tenho que conhecer. Primeiramente deve-se entender o Brahman, o Espírito Supremo, né? Que está no seu aspecto onipenetrante, presente em tudo. Como que ele age? Como que ele fecunda tudo? Como ele está presente em tudo? Como que ele penetra tudo? Como que não tem nada que não seja, como explicávamos ontem, como falávamos ontem. Prabhupada citou no significado de ontem o verso falado por Srila Madhvacharya, e aí eu falei outro verso, quando ele explica as duas palavras, o Apravishta e Pravishta. A Prabhupada explicou. Srila Madhvacharya falou, Apravishta Savagataha, Pravishta tu Anurupavam, Evanduirupo Bhagavan Harieko Janardana. A Suprema Personalidade de Deus, sob sua forma original,
tudo. Apravista. Porém, sob sua forma impessoal, ele entrou. Pravista. Esse é o princípio de Atinta Beda Beda. A verdade que é simultaneamente igual e diferente. Desse modo, ele entrou e não entrou ao mesmo tempo. Explica-se isso também no Bhagavad Gita e Prabhupada cita o Mayatata Midan Sarvam também, que trata do mesmo assunto. Que é o quê? Lembra que eu me lembrei do 5º verso do Sri Ishopanishad? Fala, como é que é? O Senhor Supremo caminha e não caminha. Está muito distante, mas também muito próximo. Está dentro de tudo e ainda assim fora de tudo. Lembra? Tadejatita naijati tadureta tawantiki tadantarasya sarvasya tadu sarvasya syabhaya taha. Por quê? Porque Krishna ele está dentro dos elementos parados, ele está, por exemplo, na forma da deidade, para ser adorado, a arte Vigra, a arte Amurti. Krishna está nos elementos inertes, Krishna está dentro de cada átomo, Krishna está como a plena existência de tudo que existe. O Mahatattva é transformado em Pradana e presente como Prakriti. Krishna é a força viva, o Paramano, dentro de cada átomo. É ele que faz, é pela presença dele que os elétrons giram em torno do núcleo do átomo. Tudo é formado de moléculas atômicas. Não existe nada que não seja formado. Estava dando exemplo ontem, não sei se vocês lembram, que o corpo, ele é feito de átomos, ele é feito de moléculas. Krishna está dentro. Imagine só quantas entidades vivas tem dentro do corpo, quantas bactérias, e Krishna está no coração de todas elas, no outro aspecto. No outro aspecto. Como a super-alma de todas as entidades vivas. Krishna está como uma super-alma dentro do coração de uma bactéria que está dentro do corpo. Krishna está dentro de todos os nossos tecidos, que são formados de átomos, todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo. Ele está dentro de cada átomo, tudo é formado de átomos. Tudo é Krishna. E ao mesmo tempo, externamente é a mesma coisa. Externamente é a mesma coisa, Krishna está presente em tudo. Essa manifestação cósmica material, sob a supervisão de Krishna, pelo desejo dele, ela se manifesta, se mantém e se aniquila. E com ela, os elementos materiais, as entidades vivas, móveis e imóveis. Então, Krishna está presente em tudo, em quem se movimenta e em quem não se movimenta. O Senhor Supremo caminha e não caminha. Caminha e não caminha. Ele caminha sobre tantos aspectos e não caminha sobre tantos outros aspectos. Por exemplo, Krishna está dentro, ele é a própria composição de uma planta, de uma árvore, e ele está também localizado no coração da alma, que é a vida da árvore. Da alma que está no corpo de árvore. Então, aparentemente a árvore caminha? Não, não caminha, né? O ser humano já caminha. Um réptil já caminha. Um pássaro já voa, um peixe já nada. Cristo está no coração de todos como a super-alma. O outro aspecto.
esse é o aspecto de presença. Krishna está dentro de tudo. Krishna está dentro de tudo. Krishna está dentro de todos os elementos assim chamados materiais, como a força viva, dentro de tudo. De todos os átomos. E está, de maneira localizada, presente no coração de todos. Savasyatyaham diz Sanivisto. Krishna falou, eu estou situado no coração de todos. E no coração de qualquer entidade viva. Imaginem, estava dando o exemplo de um verme que nasce, cresce, reproduz e morre dentro de uma fossa, né? Dentro de uma fossa. Krishna está presente no coração do Indragopa, daquele verme. Ele é a causa da existência, da vida do verme. Ele está como a alma suprema no coração daquele verme. No meio do excremento, que também é tudo feito dele. Mas ele não se contamina. Essa é a diferença dele com qualquer outro. Então esse é o aspecto de presença de Krishna. Ele está presente como Espírito Supremo, permeando tudo, penetrando tudo, e está presente de forma localizada no coração de todas as entidades vivas, inclusive do ser humano, como Janardana, super-alma. Hari Eku Janardana. Super-alma chama Janardana. Então, o Senhor Supremo, caminhe ou não caminhe, está dentro das entidades vivas, móveis e inertes, está dentro de tudo, está dentro de tudo, senão nada existiria, tudo só existe porque tudo é Krishna. E aí vem o outro lado da moeda, que é a outra compreensão, é a mais sofisticada e é a que nós devemos desenvolver, que ele está ainda assim, está Dantarasya Savasya, está do Savasya Syabhayadara. Fora de tudo. Fora de tudo. Porque ele nunca sai de Goloka Vrindavana do mundo espiritual. Ele não sai de Goloka Vrindavana sequer para entrar em Vaikuntha. O que dizer de entrar, como ele entra aqui, como Mahavishnu, a super-alma de todos os universos, e se expande como Garbhodakashai Vishnu, a super-alma de todas as entidades vivas coletivas, e depois como a Janardana, como Kshirodakashai Vishnu, como a super-alma individual no coração de cada alma. Ele faz isso se expandindo, mas ele mesmo nunca sai de Goloka Vrindavana. Então, ele está muito distante, porque ele está plenamente ativo e desfrutando de bem-aventurança em Goloka Vrindavana, com as gopis e os pastorzinhos, curtindo sua vida transcendental. Deus é assim. E ao mesmo tempo ele está fazendo tudo isso. Só que através das suas diferentes potências, que são incomensuráveis. Suas energias, que tudo penetram. Que são ele próprio. Então ele está dentro de tudo e ainda assim fora de tudo. Por quê? Porque ele está dentro de tudo como a vida de tudo, mas ao mesmo tempo ele está com sua vida individual, particular no mundo espiritual. Em Goloka Vrindavana, não é assim? Só Deus é assim, gente. Ninguém mais. Ninguém mais. Não tem como se comparar. Isso é um princípio, a Tinta Beda Beda. Ele é a tátua, a verdade, que é simultaneamente igual e diferente. Só ele é assim. Ele é consciência plena. Por isso que, como a super-alma, ele é consciente de cada entidade viva que está agindo em cada corpo. Desde o mais insignificante verme até o ser humano mais erudito, até o semideus mais proeminente, ele está ciente de tudo que cada alma faz, cada entidade viva faz. Porque ele está junto. Então eu lembrei que o Srila Madhvacharya
compôs um outro verso para explicar isso, sobre o Antaryami, como Krishna está dentro de tudo. Antaryami Pratyagatma. Antaryami Pratyagatma. Vyaptakalo Harismrita. Vyaptakalo Harismrita. O Senhor Supremo é como Antaryami. Antaryami quer dizer aquele que está dentro. Como a alma suprema que está dentro, ele é visível, ele é perceptível na alma coberta pelo corpo. Em todas as almas que estão cobertas por um corpo material. Então esse papo, poxa, a pessoa não tem Deus no coração, tem sentido. Porque ele deveria ser um pouquinho melhor, porque todos têm Deus no coração. Todos têm. Deus está no coração de todos. Krishna falou, estou no coração de todos. Como esse outro aspecto dele, a super-alma, localizada no coração de todos. E ele é visível, ele pode ser experimentado, ele é perceptível na alma que está coberta pelo corpo, que também é feito de energia, que é ele, Bhumi, Yapona, Lava, eu, terra, água, fogo, ar, éter, é tudo Krishna. Mas ao mesmo tempo ele está lá no mundo espiritual, lá, dentro de tudo e ainda assim fora de tudo, em Golokavridhana. E o princípio básico é um ser humano normal entender que Deus existe, que Deus está em tudo. Quem não conseguir aceitar nem isso, não vai poder ser educado no conhecimento transcendental, na verdade absoluta, não vai poder compreender o aforismo básico dos Vedas, que é o Brahma Jigyasa. Sem esse conhecimento, ninguém pode apresentar-se como um ser humano. Quem não tiver essa concepção, esse convencimento, esse entendimento, Deus existe, Deus está em tudo, Ele é a vida de tudo. Mas Deus é uma pessoa que ainda assim vive no mundo espiritual fora de tudo. Quem não entender isso não vai entender nada, não é ser humano ainda. Tanto é que por não entender, não acreditar, não depositar fé nessa verdade, não se dedica a ela, e não busca ela, e não pesquisa ela, e não tenta entender cada vez mais ela. Por quê? Então, porque o mundo material ele é assim, a energia externa de Krishna é a cortina da ilusão, a cortina de Maya. Ele existe para embaçar a visão do ser humano mesmo, para deixar ele cego mesmo, ele não vê nada. Prakritya tamasa vritatva, falou Srila Madhvacharya. Mas para aqueles que estão com os olhos cobertos pela matéria, estão de maneira tosca em ignorância, ou seja, a massa popular, o homem comum, o ser humano comum, pois que o recado aqui de Narada Muni, e Srila Prabhupada explicou, é para a gente fazer avanço como ser humano, se diferenciar disso, dessa cegueira, desenvolver Vidita, visão. Vidita também é visão. Vedavid. A visão que se conquista através dos Vedas. Vedavid. Vedavid, Krishna falou. Que ele é que dá essa visão dos Vedas. Ele que entende tudo isso, por isso ele explica Vedanta Kriti, Vedavid. E tudo isso aí sou eu. Ele fala, Evajaham, sou eu, Aham. Krishna falou. E o propósito é sempre mostrar Vedaishya Sarvairaham Eva Vedya. Ele como a verdade absoluta, como a pessoa suprema. Esse é o propósito do ser humano, entender isso. Quem não busca isso não é ser humano. Portanto, a visão dele está velada pela cortina de Maya. Isso aí quer dizer, Prakritya Tamasa Vritatva. Nessa natureza material Prakriti manifestada, todo mundo vê embaçado.
por tamaguna, pela ignorância. Tama savri tattva. Está vendo só o que não é. Aliás, Prabhupada dá um significado para Maya como isso. Isso é Maya, né? Ilusão. Maya significa o quê? Significa tudo aquilo que parece que é, mas não é, que não existe. E parece ser a única verdade. Parece ser a única coisa que existe, mas é tudo que não existe. Então, dessa maneira, embora, na verdade, falou Srila Madhvacharya, Antaryami Pratyagapma Vyaptakalu Harisprita Prakrityatama Savritatva Hari Aishwarya Nagyayate. Nagyayate, sem essa visão, sem esse conhecimento, Nagyayate. Então, embora seja ponto pacífico que Krishna está em toda parte, durante todo o tempo, e sob qualquer condição, em todas as condições, ainda assim, porque tem os olhos cobertos pela cortina de Maya, pela ilusão, o homem comum acha que Deus não existe. Não consegue ver que Deus é a única verdade que existe, a única verdade que deve ser buscada, entendida, perseguida. Então todos os Vedas existem para isso, para fazer a gente entender que como ser humano não podemos viver como go e cara, como vaca e asno, como animais. Não podemos viver só para comer, dormir, nos acasalarmos e nos defendermos, não. Temos que entender qual é o nosso Dharma. Depois de situado no Dharma, almejar Sanatana Dharma. Sanatana Dharma. Se situar na nossa posição constitucional eterna, como amantes, servos amorosos, que se relacionam com Deus eternamente no mundo espiritual. Essa é a diferença. Porém, sem essa compreensão de que Deus, Vasudeva Sarvam Iti, Deus é tudo. A verdade absoluta é a única verdade que está em tudo, que é tudo. Sem esse conhecimento, ninguém pode apresentar-se como ser humano. Ao contrário, todos permanecem como animal, no reino animal. Por isso que fica nascendo, adoecendo, envelhecendo e morrendo na roda do Sansara como animais desse universo básico material. Por quê? Porque está agindo como animal. E nós temos que parar de agir como animais. Nós temos que passar a agir como seres humanos. E ser humano significa isso. Atato Brahma Jigyasa. Persegue essa verdade. Quer se tornar inteiramente versado na ciência da consciência de Krishna, da verdade absoluta. Vidita Vigyana. É isso. Por isso que o Senhor Chaitanya falou que, não existe pré-requisito para isso, não. Como eu apareci nessa era, como eu facilitei o processo, dando uma mantra Hare Krishna para ajudar a todos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, agora, nessa era, Kiba Vipra, Kiba Nyasa, Shudra Kenenaya, Jai Krishna, Tattva Veda, Tattva Veda sem Guru Raya. Qualquer ser humano aí com um nascimento bom ou ruim, sendo um chudrão, um chandala, um comedor de cachorro, um vidura vigata, um antajasa, seja lá quem for, se ouvir isso e levar a sério, ouvir que o Mahamantra Hare Krishna purifica e dá visão, abre os olhos do conhecimento e fizer isso aí, pode se tornar um mestre na ciência da consciência de Krishna, pode se tornar um devoto puro de Krishna, um guru, uma luz para o mundo inteiro. Então tivemos toda essa facilidade dada pelo Senhor Chaitanya nessa era. Temos que aproveitar, pois devemos servir Krishna cantando Hare Krishna, cantar Hare Krishna servindo Krishna. Essa é a perfeição da vida. Alguma dúvida? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Jai Srila Prabhupada.